Alô, alô, som. 105 FM. A rádio mais feliz é 105. 105.9. Sete horas e 20 minutos agora na Rádio 105 FM. Nós continuamos aqui com as informações. Hoje, sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Nós recebemos aqui, ao vivo nos estúdios, o comerciante Jefferson Enzen, ele que é proprietário da Jefferson Instalações Elétricas e também do Luiz Automóveis. Nós abrimos o espaço para esclarecer e preservarmos a verdade dos fatos. Mas antes, claro, nós vamos recordar alguns pontos importantes e aproveitar também pelo conhecimento que o Jefferson tem, do conhecimento que tem de Salete, né? A gente pode até dizer pelos quatro cantos aqui do nosso município, pelo trabalho que realiza há alguns anos. Mas primeiramente vamos desejar aqui um bom dia. Seja bem-vindo à Rádio 105 FM, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Marcos Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia e agradeço mais uma vez aí para estar presente e esclarecer alguns fatos que eu não estou aqui para me engrandecer de forma alguma. Sim. Eu estou aqui para esclarecer algumas coisas que eu não concordo, que políticos estão tentando tirar vantagem de uma coisa que eu conheço, sei dos fatos, trabalho há 20 anos e venho agora, depois da última reportagem que a gente teve aqui com você aqui na rádio aqui, tivemos uma longa e duradoura briga com a Celesc e agora Sim. Temos, ao contrário, temos uma grande parceria com o Manuel, chefe da Celesc, que vem atendendo e atendeu diversas solicitações de melhorias e redes no interior, que foram feitos pedidos, que Sim. estavam engavetados há muito tempo e eu venho aqui para esclarecer porque eu estou vendo políticos que 4, 8 anos não fizeram nada e agora querem tirar vantagem em cima de uma coisa que eles não ajudaram em nada. Tá bom, depois a gente fala sobre esse assunto, mas olha só, havia políticos aqui em Salete que diziam que era o melhor lugar do mundo para viver, que amavam eternamente o povo dessa cidade e aí conseguiram poder. Encheram o bolso de dinheiro e deixaram a nossa querida Salete e o seu povo. Ou aqueles que deixam Salete e aparecem somente em época de eleição. Jefferson, como acreditar nesses políticos profissionais que não geram emprego, que vivem de cargos públicos e que ainda enganam a sua gente? Isso aí é um fato. A gente mora numa comunidade pequena onde todo mundo se conhece, então é bem fácil de falar sobre o assunto e sobre as pessoas. Eu não tenho nada para esconder e não tenho por que não dizer nomes. Como eu disse na outra entrevista que eu estava contigo aqui, teve algumas pessoas que criticaram que eu estava tentando tirar vantagem porque eu seria candidato a vereador e não sou candidato e não serei, não tenho partido, não vou apoiar por partido e sim por pessoa. E aqui eu faço dois relatos de duas pessoas onde eu inclusive fiz parte de partido, trabalhei muito em cima desse partido. Hoje, como diz, sou desfiliado a qualquer partido. Sim. Mas nós temos duas pessoas aqui chamadas Janir Brand e Hugo Lembeck, que a gente não se vê mais eles pela cidade, já faz bastante tempo. Dois que mamam na teta do governo, já há muito tempo, agora um pouco menos porque foi troca de governo, mudança nova. Inclusive dessas duas pessoas condenaram um homem inocente da cidade, que não por ser meu pai, mas é um homem trabalhador, um homem que trabalha com reciclagem de lixo, que tem uma história humilde, tem uma história bonita de 45 anos de trabalho de eletricista dentro da cidade, hoje está com 69 anos, e esse homem foi condenado a um crime pela justiça comum, aqui no Fórum de Itaió e depois na Trabalhista, porque o Hugo tocava o centro de reciclagem ilegal e meu pai era como todos os outros funcionários, ninguém era fichado na época, ele só trabalhava lá, prestava o serviço. E quando ele viu que botou no Ministério do Trabalho e ele poderia ser condenado, inclusive perdendo o cargo de prefeito, ele pediu, implorou, eu estava junto com meu pai no gabinete nele, implorou
para o meu pai assumir a culpa, para ele não ser cassado, que ele iria tomar todas as providências, ia pagar lá no Ministério do Trabalho e ia ser resolvido. O meu pai, como foi um capacho do PMDB a vida inteira, coitado, trabalhou a vida inteira, recebeu vários processos, defendendo o partido, mais uma vez entrou na fria, defendeu, o Hugo e o Janir, foi lá, assumiu a culpa. No final, eles não pagaram a mulher. Isso deu um processo mais longo. Meu pai foi condenado na época, o Aderbal, da loja Aderbal, foi condenado na época, porque ele cuidava do setor público dessa área, e mais o antigo, que era que tocava no tempo do Ademir, porque o Ademir News já tocava irregular essa centro de reciclagem. Então, eu digo assim, eles foram condenados, e o Janir, para mim, é um ser tão desprezível quanto o Hugo, porque o Hugo era o prefeito e ele era o vice na época, porque quando ele foi chamado para depor, que ele podia ter sido sincero, honesto, ele estava brigado com o Hugo na época da prefeitura, ajudou o Hugo a se eleger, foi vice-prefeito, aí foi mamar na teta de Floripa, que lá o leite era mais gordo, e abandonou o pessoal aqui, novamente, como toda a história dele de Salete é isso daí, ele poderia ter deposto e falado a verdade sobre o centro de reciclagem. Ele falou que ele não sabia de nada. Então, como é que um vice que acompanhou, que sabia a história do meu pai, um senhor humilde, que estava sendo condenado ilegalmente por culpa de um prefeito, inclusive eu tenho uma gravação contra o Hugo disso, daí depois ele tomou umas atitudes totalmente irregulares, porque ele está longe de ser o santo que ele representa ser para muitos da comunidade Salete, e isso comprovado em áudio que eu tenho, e ele sabe disso. Então, esse tipo de pessoa, Salete tem que perceber que quando eles voltam agora para o palanque, para agora a campanha, vamos deixar de lado essas pessoas, porque isso não traz benefício nenhum para a nossa comunidade. Sim. São pessoas que não somam mais, eles estão aqui para sugarmos. E isso eu entendo por mim, porque eu fui muito usado por esse partido, por eles, o meu pai nem se fala. Então, assim, hoje eu fico muito triste em ver que essas pessoas ainda continuam, já têm idades, já têm aprendizado de vida, mas ainda continuam usurpando da boa vontade das pessoas humildes da comunidade. É importante esclarecer a população, Jefferson, usando o dinheiro do povo, dos impostos para fazer promoção pessoal. O que estamos percebendo nos últimos 3 anos, gastos com imprensa para produzir matérias de cunho político e não informativo ou de interesse à população de Salete. Tirando o dinheiro da saúde, da educação, das melhorias de estradas, para derramar dinheiro em publicidade. Isso ocorreu agora na gestão da petista Neiva e também do PMDB, menos do senhor Nego Maranim. Este senhor não gastou. Este senhor nós temos que registrar que é um homem que fez o diferencial. Né? E estes fatos graves, na maioria das vezes, a comunidade ela não tem conhecimento, né? Mas não tem, porque acaba, às vezes, não acessando o portal da transparência, ou não tem um conhecimento, acaba não chegando ao conhecimento. Então, realmente, não dá para concordar com essa questão daqueles que muitas vezes criticam, que eu me refiro do vereador, que critica que a estrada está ruim, mas está gastando dinheiro que poderia consertar em publicidade e fora do nosso município de Salete. Isso. Então, assim, eu vi, por exemplo, agora, esse ano, a gente teve o mandato da Câmara pelo novo presidente, né, pelo Aldo Cunha. Quem quiser assistir, uma rádio que eu não escuto, que a gente está aqui em Salete, mas, por exemplo, assim, eles pagam uma rádio de Itaió, que não faz sentido nenhum, pois nós somos uma comunidade de Salete, fazem essa rádio, onde agora já foi divulgado que o senhor da rádio ganhava propina de políticos, né? Não vou dizer que se ganhava aqui de Salete, porque eu não posso comprovar isso, eu vou falar o que eu posso comprovar, mas não tem sentido botar numa audiência de uma rádio de Itaió, porque aqui na 105 a verdade vem e seja dita, né? E a verdade às vezes dói e a pessoa não quer ouvir. Mas eu vi a entrevista do Aldo Cunha, por exemplo, nessa rádio, quando ele assumiu a Câmara, e o radialista fazia pergunta para ele, e ele estava de frente com a mesa, ele lia, qualquer um pode ver a reportagem, ele fazia pergunta, ele lia a resposta. Combinada. Tudo combinado, e ainda além disso de ser combinado, ele não sabia responder sem ler no papel. Ele lia no papel e ainda assim meio que se atrapalhava.
Isso é um jeito de ser um presidente da Câmara que não tem atitude, que não tem iniciativa, que precisa ler uma resposta simples do que ele vai fazer na gestão dele. É simples, se eu vou ser presidente da Câmara, vou fazer a minha gestão, eu tenho que ter consciência na minha memória do que eu vou fazer, do que eu quero fazer, do que é preciso fazer. Não ler isso dali. E o que eu venho para divulgar mesmo, Marcos, uma matéria que eu fiquei muito chocado no Facebook, inclusive eu comentei nessa matéria, onde o vereador Márcio Elma se prosta na frente próximo à Marmoria Schlickman, são duas bifurcações, né, Barra Grande e Rio Vilde, onde ele está na frente de uma rede nova que a Celesc está fazendo, e ele se diz, ele com a chefia Marcos de Itaió, que conseguiram essa rede através de pedidos com moradores. Eu venho aqui para desmentir, dizer que é totalmente mentira, que ele está ganhando mérito em cima de uma coisa que ele não fez nada. Isso, primeiramente, o Marcos de Itaió é um incompetente, que está para ser afastado da chefia por diversas denúncias, inclusive minhas, com irregularidades e até futuros desvios de dentro da própria agência da Celesc. O Márcio, para mim, é um incompetente, que ele só se posta em fotos no Facebook de coisas ruins, onde dá uma trovoada que estraga uma estrada, que aconteceria com qualquer prefeito. Eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém, mas não se faz matéria em cima de coisas que acontecem com temporais. Denegrindo a imagem de Salete. Exatamente. Não se faz matérias onde uma obra não foi acabada e já está com um problema. A gente está aqui, tem que tentar ajudar, solucionar o problema e não vir contrário só porque é tempo de política, porque é partido contrário. Então a gente está cansado, o povo do Brasil está cansado de ver isso. A gente fala do Senado, a gente fala da Câmara dos Deputados, que é aquela briga que um tenta puxar o tapete do outro para se engrandecer, e aqui a gente vê na Câmara de Vereadores isso que acontece na nossa cidade, aqui do nosso lado. Então essa rede, para poder entender, Marcos, essa rede é um projeto que quando foi feita essa mudança de Salete a Itaió, que todo mundo provavelmente acompanhou, que foi botado todos esses postes novos, com alta tensão isolada, essa rede já estava prevista nesse mesmo projeto para fazer essa extensão para Barra Grande, porque ela interliga com Salete e Itaió. Então isso eu tenho a fonte, eu falo aqui de fonte segura, eu tenho a fonte do gerente Manuel. E ele acabou comentando, inclusive, aqui sobre não só isso e outras melhorias. Outras localidades, como o Torete e Rio Luiz, que vinha enfrentando mais graves acontecimentos sobre temporais, que acabavam dando muito trabalho e desligamento e muito prejuízo para os agricultores. Então isso aí já estava previsto já na rede. Isso não, o Márcio pode até ele pode vir aqui mostrar um protocolo de um pedido desse, mas não tem nada de mérito dele. Isso é um mérito da Celesc, que já existia esse projeto, e agora ele se posta numa foto na frente de uma rede nova que está saindo e quis se engrandecer. Eu até coloquei no comentário, inclusive embaixo, chamando ele de mentiroso, porque eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, defender ninguém, mas político que para mim não fez nada, 4, como ele já está no segundo mandato, vai para 8 anos, não sei de pessoas que ele ajudou e que beneficiou, e agora quer tirar vantagem no setor que eu conheço. Eu estou 20 anos trabalhando com elétrica. A gente teve aqui na rádio, numa briga com a Celesc, de algumas coisas irregulares que estavam acontecendo aqui. O Manuel abriu a porta para a gente estar lá, conversamos sobre vários assuntos, conseguimos, Marcos, principalmente aqui eu quero deixar bem claro que o vereador que defende, que eu sei disso porque é minha área, que defende a energia elétrica, que correu atrás, que batalhou, se chama Nego Manarim e mais ninguém. Esse é o fato do vereador que realmente batalhou por isso. Dentro do partido, do PMDB, pessoas tiravam motivo de piada do seu Nego Manarim. Devido a Celesc, não tinha horário, o pessoal ligava, ele, se preocupava com a nossa comunidade. Eu sei disso porque as pessoas, eu liguei lá para o Nego Manarim também. Ligava aqui e ligava para o seu Nego Manarim. Então, realmente é uma injustiça muito grande, né? O que houve com o próprio companheiro. Quer dizer, talvez já é o segundo, terceiro golpe contra o coitado, né? Exatamente. Muitos até, inclusive parceiros dele de campanha, tirando chacota do Nego, com esse termo do trabalhar em função do povo, fazer mediante essa
ficar Essa entre defesa, a né? Celesc e Sim. o povo, né? Então, o Manuel abriu as portas. Teve um dia somente que o vereador Genuir acompanhou nós até essa ali, porque foi quando o pau pegou aqui nesse negócio de irregularidade da Celesc, mas o cara que esteve junto comigo, que correu atrás, que foi mais vezes junto, que batalhou, que brigou com o Manuel no bom sentido. Manuel, nós precisamos da tua ajuda, tu é chefe da agência regional, nós precisamos ajudar a comunidade de Salete, vem acontecendo muitos casos de falta de energia, de tensão baixa. Então hoje eu posso falar vários nomes de agricultores aqui que foram beneficiados, coisas que estavam 2 anos engavetados na mesa de Itaiel do Marques, que é um incompetente, que não serve nunca para ser uma chefia, que fomos até o Manuel, recebeu nós de portas abertas, como vem recebendo, Marcos, como com simples ligações ele me atende muito bem, agora a gente tem um relacionamento excelente, ele traz soluções trouxe soluções e está trazendo, inclusive tem vezes que ele me liga, Jeff, tu passa para a situação desse agricultor passar na Celesc, assinar a obra gratuita, porque já conseguimos a obra. Então, isso se chama mérito. Eu não estou aqui para ganhar mérito nenhum, porque eu faço em benefício da comunidade, eu quero ajudar as pessoas, porque eu entendo um pouco da área do que eu trabalho. Mas o vereador que tem obrigação de fazer isso, que foi o único que bateu de frente e correu atrás, esse foi o Nego Manarim. E bem longe de passar pelo Márcio Elma, que nunca veio sequer uma vez atrás falar comigo, sabendo de todas as situações, sabendo que o Nego é do partido dele, que batalhava atrás, poderia ter chegado para mim e ter dito, Jefferson, eu posso ajudar de alguma forma? Eu quero ajudar. Isso ele não fez. Agora, bater foto e botar no Facebook que ele é o senhor da obra, isso é um mentiroso. Para mim, isso é um mau caráter. O fato do vereador da foto, o que aconteceu, lamentavelmente, com o fato do hospital. É um convênio que já tem há anos, né? E foi na frente do hospital bater uma foto como se ele tinha, graças a ele, tinha conseguido, né, esse repasse de 1 milhão, que a gente sabe que é um convênio. Mas os 8 vereadores, os 8 vereadores é que também votaram. Então, ou seja, é o mínimo que eles têm que fazer. Eles ganham para isso, para votar, para aprovar os projetos? Exato. Daí tu vê só, né? Parece que existe só um vereador na Câmara, né? Parece que se ele assinar, os outros 8, as outras assinaturas não valem nada. E para quem está acompanhando, a gente sabe que houve um repasse da Prefeitura, que a Prefeitura já havia falado, um pedido lá em outubro do ano passado, para fazer um repasse um pouco maior. A prefeita se comprometeu com isso, foi feito o projeto, foi passado na Câmara, os 9 vereadores assinaram, então mérito de quem? Da prefeita, que fez o repasse maior, mérito dos 9 vereadores que assinaram a favor e não contra. Inclusive eu peço, ontem eu escutei a reportagem inteira aqui do pessoal do hospital, da diretoria, do pessoal que trabalha lá. Eu, como eletricista e tanto tempo no trabalho de elétrica, eu peço ao povo de Salete encarecidamente, como a gente vem fazendo trabalhos voluntários para melhorar a energia, porque eu acho que a cidade, a gente mora aqui, a gente quer que a cidade tenha melhorias, nós não podemos deixar o hospital chegar a fechar, Marcos, porque assim, ó, às vezes as pessoas até podem reclamar, mas a gente não tem um hospital com estrutura, mas é ali o primeiro ponto de emergência, onde que é o primeiro socorro e que salva muitas vidas. Então, eu até não tinha feito isso comigo próprio, a gente às vezes acaba na correria esquecendo. Estou colocando a Celesc só porque está de férias, a Manu volta segunda-feira, a Manuela. Então, segunda-feira eu estou indo lá para colocar e ajudar no hospital, na minha conta de energia também. Bom. Eu acho isso importantíssimo. E eu peço para todas as pessoas que estão escutando, 5, 10, ou quem pode dar 15, 20, ou quem pode dar 50, alguns têm condições mais, outros menos, não vai fazer diferença na vida das pessoas, mas vai fazer, às vezes, num teu familiar, que vai poder ser socorrido lá no hospital numa emergência, que o hospital estaria aberto. E eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Eu até dou os parabéns para ti que está fazendo esse trabalho voluntário e para todo o pessoal do hospital que está firme ali pegando, porque a gente precisa do hospital, é uma necessidade para a cidade. Jefferson, então, para a gente, nesse assunto referente às melhorias, a gente sabe do seu trabalho, esse enfrentamento que tu teve aí, eu acho que até hoje eu nunca vi, não vi ninguém fazer esse enfrentamento. E é importante também destacar que o Manuel, eu acho que ele te ouviu e vai fazer as alterações que são necessárias. E claro, destacar aqui também o trabalho do seu Nego Manarim. Então, só para a gente deixar bem claro para todo o povo de Salete, se há essas melhorias, o povo tem que agradecer você e o seu Nego Manarim.
Eu até, assim, para mim, eu nem quero ganhar esse mérito, Marcos, porque eu não sou público, né? Sou privado. E como a gente também trabalha nessa área, e a gente tem muitos amigos fora, e eu vejo que a agricultura depende muito da energia um pouco melhor de qualidade, e isso vem acontecendo agora com as melhorias, depois que o Manuel realmente abriu a porta para mim e para o seu Nego Manarim, para a gente colocar as ideias, colocar o que precisava ser feito de urgência, porque tem muita coisa para ser feito ainda. Sim. Mas as urgências, a maioria das urgências já foi feito. E depois que a gente esteve aqui na rádio, muitas pessoas veio procurar ajuda. Jefferson, como é que eu posso fazer isso? Inclusive, muitos através do Nego Manarim. O Nego vem com as pessoas até lá na minha loja, podemos ajudar, temos como encaminhar. A gente está fazendo esse trabalho. Mas o vereador Nego Manarim, como vereador, eu tenho que dar o mérito para ele, porque ele está fazendo jus ao seu salário. Ele está, se é o segmento, se um vereador pegar o segmento da elétrica, o outro pegar o segmento da saúde e correr atrás do deputado para a verba da saúde, outro correr para a estrada, cada um vereador fizesse o que o Nego está fazendo, Salete, em 4 anos de Câmara de Vereadores, as pessoas iam ter orgulho da Câmara de Vereador, e não esse desprezo que a gente vem tendo pelo fato de estar só absorvendo os salários, tomando cafezinho e não fazendo nada, e muitos ainda criticando o que está sendo feito. Nessa questão, até aproveitar já essa oportunidade, hoje nós temos uma Câmara de Vereadores que já gastou mais de 70 mil em diárias, fora o salário dos vereadores, né, dos servidores também. No ano passado atingiu um gasto com o Poder Legislativo de quase R$1 milhão. Se nós pegarmos os 4 anos, né, ultrapassa aí os 4 milhões de reais. Na maioria das vezes, o que percebemos que é fácil criticar Brasília, Florianópolis, mas não analisamos os gastos aqui no nosso município, que deveria ser aqui. A população, olha, eu vou ver o que foi gasto, né, você falou aí de cafezinho por mês. Agora imaginar um enxugamento desses gastos, começando pelo Legislativo. Tu imagina que sobraria dinheiro em prol da nossa população. Tu faz uma ideia numa cidade pequena que nem a nossa, que o povo é assalariado, né? Nós não temos um salário alto, a gente depende da indústria, do comércio, da agricultura, mas a nossa cidade é uma cidade que a arrecadação não é aquilo tudo pelo que tem de fazer na cidade, né? Então, o legislativo eu vejo que é o custo mais caro para o município e mais desnecessário. Eu até queria, Marcos, aproveitando a oportunidade, já que o vereador Márcio Elmer, ele gosta tanto de bater foto e mostrar que parece que ele é o único vereador da Câmara de Vereadores, eu faço um desafio para ele. A Rádio 105, com o teu parecer do Marcos, vocês tinham um projeto que tu sempre comentou e eu achei sempre fantástico, do projeto Vereador Voluntário, certo? Eu acho que Salete precisa de pessoas que querem ajudar, contribuir. E nem sempre tu precisa embolsar valores se tu queres ajudar, porque quando tu ajuda uma pessoa, tu não pensa em ajudar para vir o retorno, tu ajuda de bom coração. Então eu falo, vamos botar que o vereador, ele tem um custozinho para sair de casa, alguma coisa. Márcio, faz o seguinte, tu é o vereador, tu é o cara, tu se demonstra o cara, tu que faz tudo lá na Câmara de Vereador, parece que só tu trabalha, faz um projeto para o vereador ganhar um salário, e a diferença dos salários, eu te desafio, vai para o hospital. A diferença dos 9 que vocês ganham hoje, que é um baita de um salário para o nosso município, vai destinado ao hospital. Faz esse projeto. E a hora é agora. É que agora que volta para a próxima legislatura. Agora vocês estão na campanha, vocês estão... tu estás trabalhando para a campanha, porque para tu aparecer tanto, é porque tu queres algum motivo maior. Então faz isso, mostra que tu quer beneficiar o povo de Salete, faz esse projeto. Daí vamos ver se tu realmente é uma pessoa que quer demonstrar o que tu queres aparecer nas fotos. As fotos é muito fácil aparecer. Aparece nos gestos, nas atitudes. Aqui que eu quero ver. Por isso que eu dou os parabéns para o seu Nego Manarim, porque ele não aparece nas fotos, mas eu sei comigo que ele aparece todos os dias, né? Todos os dias, trabalhando, e vem comigo, que é a minha área da elétrica. Ele veio, nem perdi a conta de vezes que ele veio atrás de mim lá na loja, com pessoas simples, humildes, que não têm o conhecimento, e que eu e o Nego corremos atrás. Fomos até Rio do Sul várias vezes com o Manuel. Como eu disse, só tenho a agradecer aqui, quero deixar um abraço para o Manuel, o chefe da Celesc, da agência lá, pois vem tratando de forma
muito bem, assim, ó, muito bem determinada para nossa cidade, e foi depois, às vezes tem que dar uma confusão grande para poder chegar numa conclusão melhor, e é o que está acontecendo. Então, parabéns ao Nego Manarim e ao chefe da Celesc, que é somente esses dois que é o mérito da energia. Jefferson, na maioria dos municípios foi aprovado um empréstimo para a pavimentação de ruas e outras obras de grande importância. Eu cito o vizinho, né, Taió, onde o PMDB e o PSDB fizeram um empréstimo de mais de 9 milhões de reais com aprovação da oposição, foi unânime. Aqui em Salete foi rejeitado, ou seja, não foi prejudicial à prefeita Chica, mas sim às famílias, a nossa gente que teria uma rua calçada com mais qualidade de vida. Ainda persiste a velha política com manobras que trazem o travamento do desenvolvimento de Salete na sua avaliação? Sim, infelizmente sim. Parece que na hora da campanha se fala em mudança, na hora que se elege a mudança é esquecida. Quando houve esse projeto, eu fui uma pessoa que critiquei muito contra a votação dos vereadores que foram contra, pelo motivo. Esse calçamento que iria abranger, e eu acho que até mérito aí para o prefeito que conseguiu a Coab 2, a Coab 3 mesmo assim para fazer, sim, mas esse calçamento já estava previsto para isso, aquela geral que pega até lá no final da Coab 3, esses aí são as pessoas mais simples, mais humildes. Trecho de Barra Grande também tinha. Exato, são pessoas que é fácil, porque a não ser o Nego Manarim que mora no interior, os outros 8 moram no calçamento. Aí é fácil não aprovar um projeto, que eles não moram na Poeira. Meu pai mora na Poeira, por exemplo, lá na Coab 3. Eu sei o que é aquilo lá, o que incomoda, o que traz de poeira, para a saúde também, né? E sujeira, tu não mantém limpo, e sem contar a estética, né? Que tu pega uma rua calçada, a gente vê hoje o bairro Beira-Rio, a Bela Vista, né? O que foi esses bairros antes e o que são hoje? A cidade fica embelezada. E não existe, Marcos, um órgão do poder público fazer alguma coisa sem fazer endividamento. Exato. Eu não vou conseguir comprar um carro financiado e vou pegar 30 mil e vou pagar só 30 mil. Isso não vai existir em lugar nenhum. O financiamento existe, o juro é por causa do tempo e das prestações. O próximo prefeito vai pagar. Mas se não fizermos isso, nenhum prefeito vai fazer e ninguém vai pagar e o dinheiro vai sumir a mesma coisa. Mas tem contas antigas aí pagando até hoje, né? Exato. Eu vi um cara do Rio do Campo, botou no Face dele, e é uma verdade. Se cada prefeito que já passou vários mandatos, que nossa cidade já tem vários anos, tivesse feito 1 quilômetro de asfalto, nós já teríamos interligado já Salete com o Rio do Campo, ele Sim. colocou isso. Então a gente vê que a necessidade, só que às vezes não é só a necessidade do prefeito, o prefeito precisa ter a câmera do lado, pelo menos 5 que é a maioria, né? Sim. E infelizmente foi uma votação que eu achei muito enganosa para o povo, muito errada e com desculpas desleixadas, né? Sim. Porque daí o problema é que não fazem aprovação e dão uma desculpa desleixada que não tem nada a ver com a situação. E quem sai prejudicado é somente o povo. Hoje nós temos um comércio, empresas, agricultores, guerreiros, que souberam enfrentar uma crise terrível, sobrevivendo com as portas abertas e gerando empregos. Eu vejo que alguns políticos profissionais que não conhecem o que é trabalho, muito menos que é chegar final do mês e ter que realizar pagamentos, encargos, impostos, etc., e além de não contribuir, falam mal das nossas empresas geradoras de centenas de empregos, geração de renda e também do nosso comércio. Eu cito o teu caso também, que é comerciante, né, que faz aí uma força grande para manter, acredito eu, né, de todas essas dificuldades que nós passamos. A minha pergunta, imagina esses políticos sem ocupação ou que vivem de cabide de emprego administrando uma prefeitura, sendo contrário às nossas empresas e ao nosso comércio. Eu sempre digo, tu trabalhar no poder público, pode ter as dificuldades às vezes de tu querer fazer as coisas e não ter dinheiro suficiente, mas ali existe o dinheiro, tu não precisa trabalhar para vir o dinheiro. Nós da privada, as empresas, os comércios, nós temos hoje a carga tributária é muito grande no Brasil, a gente sabe disso, não é fácil para tu manter um comércio, porque
Tu tem os impostos, tu tem funcionário, tem as despesas e isso não tem como fugir. E para tu fazer esse pagamento, tu tem que trabalhar e tem que fazer render. Sim. O poder público é o contrário. Nós, povo, trabalhamos, Sim. fizemos para isso acontecer, para ir para o poder público gastar. Então, para quem é acostumado sempre a só trabalhar no poder público, sentadinho, que o dinheiro vem fácil, que não precisa fazer, que não precisa, né, ter Preocupações. essas preocupações, exatamente, é fácil, mas a hora que chegar lá e não tiver o pensamento de fazer a cidade crescer através das indústrias, do comércio, na verdade é uma regressão para a cidade. Porque nós temos que ter pessoas que tenham a visão do empresário. E essa é a verdade. Que tem que investir, que tem que melhorar, que tem que fazer como se fosse privado, que a coisa tem que funcionar. Porque o público é muito fácil, quando a pessoa vive no público o tempo inteiro. O caso que eu citei agora de Itaió, o prefeito Almir, empresário, captou, conseguiu 9 milhões, foi pego 9 milhões. Sim. Ele não vai pagar um centavo. O outro prefeito é quem vai pagar. Mas foi aprovado por unanimidade e as obras vão acontecer. Sim, beneficiou, né? Beneficiou. Tantas e tantas pessoas, né? Então, indiferentemente quem vai pagar, mas ele correu atrás e buscou. Essa é a diferença da pessoa que hoje está para se candidatar no poder público, que é do público e é do privado. Essa é uma grande diferença. Eu acho que a pessoa do privado, ela sempre vai ter mais pico e mais visão, mais restrita, né? Que o dinheiro mais economizar, né? Mais econômico, porque se gastar é muito fácil, a gente sabe disso. Hoje, né, se tu pegar 100 reais para tu gastar é um já, mas para tu fazer os 100 reais é difícil. Então a pessoa do privado, ele tem mais essa visão. É difícil conseguir o dinheiro, então nós não podemos gastar totalmente à toa, nós temos que ter visão do que vai ser feito. E a gente tem que pensar o seguinte, são mais 4 anos, né? Isso não é como foi feito aí uma brincadeira na Câmara de Vereadores, de ano em ano troca o presidente, porque já estava conculcado com os 5 vereadores ali, né? Para ser cada um ano. Então, não é essa brincadeira. Ali, eu sempre falo, parece uma brincadeira pública. Vamos fazer os acertos, Sim. Cada um mama um ano na teta, aí vamos votar totalmente, nós 5 fechados. E vamos votar contra o que nós quisermos. Essa é a atitude que eu não aceito. A pessoa, indiferentemente se ela se elegeu pelo MDB, pelo PSDB, pelo PL, pelo PT, indiferentemente, quando ela está lá dentro da Câmara, ela não tem que visionar o partido, ela tem Sim. que visionar o projeto da cidade, que foi esse caso do calçamento que não foi feito. Foi visionado o partido e não foi visionado o projeto. Para a gente finalizar, Jefferson, hoje nós vemos um presidente que está mudando os rumos, ou ao menos tentando. Nesta linha eu me refiro ao atraso dos governos do PT e o PMDB com esquemas de corrupções conhecidos mundialmente. Tem uma fala do presidente Bolsonaro que me chamou a atenção, que ele disse, olha, sozinho eu não vou conseguir mudar tudo, eu preciso do apoio do povo. Como você avalia até o momento o governo Bolsonaro? Eu particularmente avalio muito bem. Acho que é um governo que vem com grandes mudanças. Se não fosse o mesmo sistema, a gente pegar o sistema de Salete, Câmara, Prefeitura, se a Câmara não atrapalhasse, como o Legislativo, a Câmara dos Deputados e Senadores não atrapalhasse tanto, eu acho que o Brasil já tinha dado um salto bem maior, mas vem num crescimento, eu vejo, com muita prosperidade para o Brasil. Eu acho, não defendendo, cada um tem o seu partido, Sim. mas eu já tive nesse partido, mas acho o MDB hoje e o PT, os dois partidos com o PSDB junto, os mais corruptos do Brasil. A gente vê isso claramente. Eu acho que a pessoa que defende um desses partidos, ela está cega, ela não tem visão do que está acontecendo. Ou recebendo alguma vantagem. Exato, ou não está vendo o que está acontecendo na esfera federal. Eu até, inclusive, votei no Moisés, que eu queria mudança para Santa Catarina. Já me arrependi do meu voto. Não estou achando ele um bom governador, como era o projeto dele. Ele foi na carona Bolsonaro e já vi agora fechando aí coisas com MST, com PT, coisas e projetos aí, aliás, elogiando o deputado do PT. Então, eu acho que o projeto era fazer uma política diferente. Eu vejo realmente que o Bolsonaro vem fazendo isso, acredito muito nele e eu acho que ele é um estímulo para próximos candidatos que virão a vereador, a prefeito. Ele é um estímulo de pessoa de honestidade, de vontade de trabalhar,
E mesmo contrário a muitas questões que vão contra a pessoa dele ou contra o partido, porque lá eu até tenho o hábito de assistir muito a Câmara do Deputado, o Senado, Sim. e a gente vê que tem pessoas lá que não estão preocupadas com o Brasil, estão preocupadas em atrapalhar ele com medo que ele vai se eleger na próxima. E esse é o atraso do Brasil. A gente não pode pensar tanto na esfera federal, estadual ou municipal, se o candidato é bom, a gente não pode pensar em atrapalhar porque ele pode ganhar mais 4 anos. Se está sendo bom para o município, para o estado, para o federal, bem pelo contrário. A gente tem que pensar que a coisa tem que continuar. O projeto, quando é bom, quando ele é bem feito e quando o trabalho está sendo feito dignamente, eu acho que tem que dar continuidade. Os políticos bons existem, Marcos, eu Sim. acredito nisso, sabe? Como o vereador Nego, que é uma pessoa simples do interior, que veio desacreditado, onde todo mundo tirava chacota, muitos até, por que um cara desse vai de candidato? Mostrou que ele é uma pessoa querida pelo município, né, por se elegeu, sem dinheiro. Está na história o único vereador da história que cumpre horário? Exato, cumpre horário e corre atrás assim, muitas pessoas às vezes não sabem, mas podem acreditar e eu avalizo embaixo. Na parte elétrica, área rural, tanto área urbana, em melhorias de rede, de tensão, de mudanças de transformadores, vai sim realmente o cara que está correndo atrás. Só uma observância um pouquinho, Marcos, porque o Márcio Elma colocou naquela foto que as pessoas que quisessem transformador trifásico naquela nova rede, era só fazer o pedido que conseguiria. Então, só para mim explicar para as pessoas o seguinte, essa rede ali, onde passa, é que ali antes passava uma rede de alta tensão monofásica. Então, a Celesc fez a melhoria, que era um projeto da Celesc, nada a ver com o funcionalismo público, e realmente puxaram o trifásico. Então acontece assim, não é tão simples como ele bota no papel, porque é fácil fazer a propaganda. Sim. Depois que as pessoas vão atrás, vão correr atrás, elas vão ver que não é tão fácil assim. Se alguém precisar, estamos aí para ajudar. Mas há um pedido, pode haver uma troca de transformador, sem custo para o consumidor, porém ele vai ter que conseguir provar que a energia dele, a necessidade dessa rede, desse transformador, ele vai ter que provar com máquinas ou com equipamentos ou com coisas assim que são da rede trifásica, que tem maior capacidade que o monofásico não toca, aí há a possibilidade de fazer o projeto e realmente ganhar um transformador. Mas não tão simples como o Márcio colocou lá, que é só requerer e já está feito. Parece que a gente pediu, amanhã está ali. E a gente vê que isso aí foi uma baita de uma mentira e, Marcos, eu queria te agradecer. E eu não podia deixar de vir aqui falar a verdade para a população, porque toda vez que for da minha área, que um político vier mentir, pode saber de certeza, se tu me abrir o espaço, eu vou esclarecer para a população, porque não é mérito dessa pessoa. Quem ganha o mérito é aquele que faz por merecer, e não aquele que quer se engrandecer sem fazer nada. Muito obrigado. Esse é o Jefferson com a gente hoje aqui, né, abrindo esse espaço para esclarecer. E também eu acho que é importante preservar a verdade dos fatos. Grande abraço, Jefferson. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Obrigado pelo apoio também de sempre. A Rádio 105 FM. Mais notícias ao longo da nossa programação por aqui.